temos a graça de receber Cléo Fante. A Cléo, ela faz parte da comunidade espírita cristã, que é lá na Vila Veneto. E a Cléo tem um ótimo, como é que vamos dizer? É uma ótima palestrante, pronto. Ela transmite os ensinamentos que adentra a nós. Então, que todo mundo possa aproveitar bem essa palestra. Obrigada, Dirce. Bom dia a todos. Que bom, né, estarmos aqui nesta manhã. Hoje calor, essa noite fez bastante calor. E para refletirmos, né, sobre os ensinamentos de Jesus. É isso que a gente vem buscar. Fortalecer os nossos corações, nos enchermos de esperanças, porque os dias parecem que são difíceis, né? A gente pega a internet, todo mundo tem telefone, do mais simples ao mais poderoso, todo mundo tem telefone, todo mundo acessa as redes sociais, e a gente vê, parece que só coisa ruim. Dificilmente você vê uma boa ação. Parece que a boa ação não tem tanta importância mais para nós, seres humanos. Parece que o mundo se tornou ruim, cruel, um lugar duro de se viver. Mas não é bem isso. O mundo, ele evolui, o nosso planeta evolui, ele passa por transformações, né, bem aceleradas, tanto é que a gente vê o tempo. Amanhece, daí um pouco já são 10 horas, para quem é dona de casa já tem que correr fazer comida e lavar louça, a hora que veja o dia já foi. E para quem trabalha fora também é mais ou menos nessa velocidade. Então a Terra passa por transformações, passa por essa aceleração, e a frequência da Terra também não é mais a mesma. Então, aquele que não acompanhar essa frequência da Terra, acaba ficando para trás. E como a gente acompanha essa frequência? Porque nós sabemos que nós somos eletricidade, né? O corpo humano, ele é elétrico. Tanto é que o nosso coração é uma bomba aqui. A hora que ele dá uma falhada, então dá um choque ali, um tranco, igual num carro, e ele volta, na maioria das vezes, a funcionar. Então, a gente tem que entrar na frequência do bem, entrar na frequência da bondade, e ver que o mundo não é ruim. Existem, sim, ainda irmãos que são deficientes, que ainda trazem consigo até mesmo a primitividade. Ainda matam, ainda socam as pessoas. Então, isso é próprio de espíritos primitivos. Os espíritos mais avançados, eles conseguem frear os seus impulsos primitivos e pensar antes de reagir. É colocar a razão antes da emoção. E esses irmãos primitivos, eles colocam a emoção antes da razão. Então, por isso acontecem tantas atrocidades, e a mídia, seja ela por meio da internet, seja a mídia falada ou a mídia escrita, ela faz questão de mostrar de uma forma sensacionalista todas essas notícias, dando-nos a impressão que as pessoas são más, que neste planeta só existe maldade, primitividade. E não é bem assim. Existem, a maioria é de espírito que está no caminho, está trilhando o caminho da bondade, da misericórdia, da caridade. Basta nós vermos as casas espíritas, lotadas de pessoas interessadas na prática do bem, lotadas de pessoas interessadas ao estudo, a compreender-se melhor para poder viver neste mundo em transformação. Então, é errôneo pensarmos que a humanidade, ela retrocede. Jesus, o nosso Cristo planetário, não permitiria esse retrocesso. Então, nós estamos avançando. Parece que estamos avançando a passos muito curtos, mas não é. Nós estamos avançando conforme o planeta se transforma. Então, basta analisarmos a nossa própria vida. Será que eu estou retrocedendo? Eu estou
paralisada ou estou avançando? Então, se você está aqui, é porque você está avançando. Você está em busca de melhorar, de se melhorar e melhorar o ambiente em que vive. Então, hoje eu quero começar a ler do Carlos Bacelli, do irmão José, esse livrinho aqui, que é um livro de cabeceira, o Vigiai e Orai. Então, Jesus já dizia para nós, vigiai e orai. Então, o que significa? Vigiar os nossos pensamentos, porque são os nossos pensamentos os nossos maiores inimigos. São os pensamentos que nos levantam e são os pensamentos que nos derrubam. São os pensamentos que são responsáveis pelas nossas próprias doenças. Então, quanto mais a gente pensa em coisa ruim, mais essa coisa ruim, esses pensamentos ruins, eles se materializam. E materializam no nosso perispírito, onde formam nós cristalizações, e dependendo se esses pensamentos são de remorso, são de vingança, são de culpa, eles vão impactar os nossos perispíritos e onde surgem as doenças. Então, o pensamento ele é tanto capaz de fazer-nos adoecer como de nos curarmos. E quanto mais você está positivo, mesmo frente a uma doença, uma situação difícil, quanto mais positivo, quanto mais pensarmos nas coisas boas, pensarmos em Jesus como nosso mestre, nosso guia, nosso médico espiritual, a gente é capaz de lidar com dificuldades que muitas vezes nós traçamos em nosso projeto reencarnatório. Então, aquilo que é traçado, ele vem para que a gente possa cumprir, são as dificuldades ou facilidades que temos, mas não significa que não há mudanças nessa trajetória terrena. Tudo pode ser mudado, de acordo com as nossas conquistas. E aí eu trago na página 111, por que não fez? Isso aqui eu gosto muito de ler, né? Porque serve muito para mim. O homem perde muito tempo sobre a terra. E veja nos dias atuais o tanto que a gente perde de tempo nas redes sociais. Quando você viu, já passaram 40 minutos, já passaram 1h e pouco, e você está ali, muitas vezes dando risada, outras vezes vendo chateações. Então, é uma perda de tempo, a menos que você esteja estudando. Aí não, aí é ganhar tempo. Mas a maioria das vezes é futilidade. Não tem nada a acrescentar na nossa vida. Então, estaciona-se por longos anos à margem da estrada que lhe compete percorrer. Então, fica ali parado no tempo, nos anos, e é uma estrada que compete a nós percorrermos, mas a gente fica estacionado, não vai nem para frente nem para trás, fica empacado ali. Distancia de suas possibilidades, vê passar a juventude, assiste ao declínio das forças físicas. Quando vê, a nossa vida já está indo. Nós já estamos com 50, 60 anos e ficamos ali estacionados à margem do caminho. Prepara-se a vida inteira, quase, para o que nunca fará. E a gente fica só nos pensamentos. Se eu tivesse mais condições, eu ia ajudar o centro espírita. Se eu tivesse mais condições, eu iria ajudar a VCC. E fica ali, só pensando, só planejando e nada faz. Quando acorda do seu estado letárgico, os seus dias no corpo escasseiam. Está chegando o fim. Não tem mais força de outrora e a paisagem em torno já não é mais a mesma. Quer retroceder, quer dizer, quer voltar no passado, correr atrás do sonho que agora observa pelo retrovisor da existência, mas não pode. Lamenta-se inutilmente. Por que não fez? No exato momento em que tomou consciência da necessidade de fazer. Olha, é muito profunda essa lição. Então, para quem tem esse livrinho, procura essa lição, que ela é assim, para o dia a dia, para nos fazer acordar, que por que a gente não faz agora? O momento é agora, é o momento de semear. E hoje o que a gente traz do Evangelho é o capítulo 17, que tem como tema, sede perfeitos.
E isso é o que Jesus quer de nós, que sejamos perfeitos, a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança do Pai e do Filho, de Deus e de Jesus. Agora, ser perfeito como Jesus é difícil, né? Mas nós podemos ter uma parcelinha da sua perfeição. E para isso, o que nos basta é pouca coisa. Jesus não veio aqui pedir de nós muitas dificuldades. Ele não veio nos pedir que a gente abandone pai, filhos, esposos, esposas e segue Ele, como a gente vê nos evangelhos. Ele não veio pedir ao rico para que venda tudo o que tenha e siga-o. Ele não está falando isso. E mesmo lá, na escritura de Jesus, o que ele queria dizer, ele falava em parábolas, né? Ele não queria dizer que era para vender tudo e seguir ele. Não era essa a mensagem. Ele queria ver até onde essa pessoa podia ir, em nome da fé, em nome dos seus ensinamentos. E hoje eu trago para nós, para a nossa reflexão, não o capítulo inteiro, porque ele é bem assim extenso, mas eu gosto muito da parábola da semeadura. Eu acho que assim, para nós, tem muitas linhas de raciocínio a respeito dessa parábola. A gente poderia tecer assim inúmeros comentários, mas eu vou me apegar mais no dia a dia, porque é isso que importa para todos nós que estamos aqui, é o dia a dia, como a gente proceder, porque nós temos bastante dificuldades no lidar com as pessoas e principalmente na lida conosco mesmos, porque nós somos os nossos maiores amigos ou os nossos piores inimigos. Nós podemos o tempo todo nos criticarmos, nos inferiorizarmos, nos colocar numa situação difícil, mas nós podemos, por outro lado, também levantar a nossa autoestima e fazer com que nós acreditemos em nós. Então, é uma questão de escolha, talvez de semeadura. Então, por isso que eu acho que é bem importante essa lição do Evangelho. E aí, na página 171, fala assim, naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-se desta maneira. Imagina Jesus à beira do mar, e as pessoas vinham até a ele escutar os seus ensinamentos, as boas novas. E aquela multidão, e ele não tinha como falar. Imagina eu sem microfone, com a voz baixa que eu tenho, vocês não iriam entender nada. Agora, Jesus deveria ter uma voz assim de trovão, uma voz bem forte, porque ele falava às multidões sem qualquer tipo de instrumento que amplificasse a sua fala. Então, ele sobe em um barco e ele começa a falar em parábolas, e as pessoas escutam o que ele fala. Então, ele diz, aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Então vejam vocês, aquele que semeia saiu a semear, enquanto semeava, parte da semente caiu, e as aves do céu vieram, logicamente, e comeram. Imagina você estar ali com uma espiga de milho, num galinheiro, não dá nem tempo de você acabar de debulhar aquele milho, já comeu tudo. E assim, Jesus, ele mostra para nós que muitas pessoas, elas conhecem a palavra de Deus, elas vêm aqui à casa espírita praticamente todos os domingos, ou mais vezes, elas leem o Evangelho em casa, elas têm certo conhecimento, mas elas perdem essas palavras por caminho. Será que esses semeadores somos nós? Que escuta, mas chega em casa e não faz nada do que aprendeu?
Então perde-se, as aves vêm e comem, né, essa semeadura e sobra pouca coisa. Talvez sejam muitos de nós. Aí ele continua. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol tem se erguido, em seguida queimou, e como não tinha raízes, secou. Então, veja, outra parte da semente, ela caiu superficialmente na terra, e lógico, rapidamente brotou, mas não tinha um alicerce. Então, ela acabou se ruindo. E aí não seriam outra parte dos trabalhadores ou daqueles que vêm ouvir a palavra de Deus nas casas espíritas ou em qualquer outra denominação que também trata da palavra de Deus? São aquelas pessoas que superficialmente elas escutam, mas aquele terreno ele não é fértil, ele brota a semente, nasce a plantinha, mas o sol vem e queima. Por quê? Porque ela não cuida. Ela não cuida dessa palavra, ela não cuida desses ensinamentos. Então, aprende-se que deve ser bondoso, que deve ser caridoso, mas na hora de praticar, diante de uma situação, já censura o filho, já censura um irmão, já censura os pais, e vai com 2 pedras para cima, sem pensar que o diálogo é importante para a resolução de conflitos, a negociação. E Jesus continua falando à multidão. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Será que não seriam muitos daqueles que aprendem a palavra de Deus e quer de qualquer forma fazer o outro engolir, né? E são essas pessoas que acabam sendo viciosas, muitas vezes, na palavra, e quer contagiar a todos, e muitas vezes sufoca as pessoas. Acaba sufocando, falando demais, e as pessoas correm, ou prometendo demais, como a gente vê em tantas denominações. Promete-se, inclusive, terreno no céu, vende-se terreno no céu. Então, vai sufocando as pessoas em meio aos espinhos de uma forma errônea. Então, é uma palavra plantada em meio espinhoso, né? E os espinhos vão machucando e sufocando. E a planta, obviamente, não vai. E aí ele fala de uma outra categoria, outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60, outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Então, uma outra parte da semente cai, sim, em terreno fértil, como a gente vê, né, em tantos lugares, pessoas que às vezes não são nem religiosas, que não frequentam casas espíritas, que não frequentam igrejas algumas, mas que praticam o bem, que são pessoas corretas, são pessoas que, numa necessidade alheia, elas estão sempre ali para auxiliar, para dar atenção, para escutar, para dar uma palavra amiga. Então é isso, Jesus não veio pedir, como eu disse inicialmente, nada demais de nós. Ele veio pedir a simplicidade, a humildade de coração. E essa humildade de coração, ela consiste somente em um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então é amar-nos e depois amar o outro, ou ao mesmo tempo amar o outro. Porque à medida em que você se ama, que você se compreende, que você se respeita, você ama o outro, você compreende o outro e você respeita o outro. Essa é a lei, mais nada. À medida em que você respeita o próximo, você não vai maltratá-lo, você não vai usurpá-lo, você não vai traí-lo, porque você não quer que aquilo aconteça com você. Então, é um sentimento que hoje nós tratamos de empatia.
é se colocar no lugar do outro, entender as suas dores, tomar como se fosse sua e auxiliar essa pessoa a superar as suas dificuldades. Então, será que nós já somos capazes de fazer isso? Sem julgar. Porque muitas vezes a gente começa a ajudar as pessoas, imbuídos de boa intenção, movidos pela aprendizagem que nós temos no Evangelho, mas chega um determinado momento que a gente fala, ai, mas já deu, né? Eu já ajudei bastante. Será que essa pessoa não vai se virar, não vai arrumar um trabalho? Mas e se a gente se colocasse no lugar dela e entendesse os seus problemas? Por exemplo, o pai de uma criança doente, que não tem condição de deixar com ninguém, porque não tem esposa, a mãe doente, como é um caso que nós acompanhamos. E aí, ele faz o que com essa criança? Ah, leva para uma creche. Tá, a creche não tem condição de receber uma criança que não anda, que não fala, que é autista em grau elevado, não enxerga, sonda de alimentação, não é para creche. Seria para uma casa especializada. Aí fala, mas ele não tem condição, por que não entrega no lar assistencial? Se fosse nossa filha, nós faríamos isso? Com certeza não, né? Então, julgar é próprio nosso, dos seres humanos. A gente julga o tempo todo, mas não vai um dia e passa 3, 4 horas na casa dessa pessoa para ver como que é a dinâmica, para ver as dificuldades de uma criança que não evacua, que o pai tem que colocar uma luva, enfiar o dedo no ânus para te retirar as fezes. Então, vai deixar com quem? Me conta. E como vai trabalhar? Ah, mas trabalha em casa, faz alguma coisa, faz comida. E aí, aqueles que conhecem essa realidade, comprariam essa comida? Mesmo sabendo que existe uma certa limpeza e higiene? Não. Então, é isso que Jesus fala. É isso que Jesus fala. Amar ao próximo como a ti mesmo. E a gente só vai amar o próximo quando a gente se colocar no lugar do próximo, entendendo as suas dores, as suas dificuldades, as suas vicissitudes. Então, veja vocês que quando Jesus fala, né, que outra parte da semente caiu em terra fértil e que produziu 100 por 1, significa 100 vezes a mais. Aquilo que a gente tem ouvido aqui na Casa Espírita, será que a gente tem praticado? Esses frutos, essas sementes, elas estão, as sementes produzindo? Que tipo de frutos? E aí cada um vai analisar. Que tipo de frutos? Está rendendo 100 por 1? Não, né? Sei lá, 60? 30 talvez, 20, 10, né, 2, e às vezes para ninguém está lá no terreno pedregoso que não vai, ou está se perdendo para o caminho onde as aves do céu vêm e comem esse ensinamento e te rouba, você fica sem. E aí fica então, lá olhando no retrovisor do passado, por que eu não fiz? A minha vida está indo, os meus dias estão se esgotando, a minha saúde, por que eu não fiz? Eu continuo aqui, empacada e não dou um passo além. Porque a gente sempre pensa em fazer além do que as pernas dão conta. A gente não tem a realidade de falar o que eu posso fazer. São coisas simples, o que eu posso fazer? Eu não preciso ir lá na casa do meu vizinho, eu não preciso ir nessa criança doente que eu falei. Dentro dos nossos próprios lares, nós podemos fazer com que essa semente, ela dê muitos frutos. De que maneira? Sendo melhor como mãe, melhor como pai, melhor como avó, como esposa, como irmão, como esposo. Melhor no meu local de trabalho,
melhorando a qualidade do meu trabalho, sendo mais solícito, mais virtuoso. Então não é difícil, a gente quer muito. E nós estamos aqui para fazer pouco. Se cada um faz um pouquinho, imagine na soma total. Todas essas sementes juntas, elas darão aí 80, 70 por um. Então é começar, é ter a coragem para começar. Então a semente, a parábola da semente, ela representa perfeitamente as diferenças que existem. Porque existem muitas diferenças nesse mundo. Uns estão no estágio mais avançados. Então, nesses que estão no estágio mais avançados, serão muito mais cobrados. E é o que fala, né, no Espiritismo. Os espíritas serão os mais cobrados, porque eles têm o conhecimento, têm a chave do conhecimento. Não todo o conhecimento, porque a gente ainda não tem uma evolução maior. Mas à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos ganhando mais conhecimento. E surgem inovações que vêm do mundo espiritual para o mundo terreno. Basta vermos na medicina. Quanta inovação na área da medicina, não é verdade? Hoje já é capaz de medir a energia reversa, ou energia negra, através do PET scan. É uma inversão. O que é negativo vai para o positivo, o que é positivo vai para o negativo. Então, é como medir essa energia escura, essa massa escura, identificando os pontos de obscuridade no corpo, onde provavelmente se tenha câncer. Hoje já se fala da medicina espiritual dentro do SUS, que é a imposição de mãos, que é o reiki. Quem diria que essa evolução chegaria em nossos tempos? Coisa que no passado não se ouvia falar. Então, hoje a medicina ela vem acompanhando, né, a ciência vem acompanhando o espírito. E é falado por Kardec que chegará o tempo em que a medicina da Terra trabalhará em conjunto com a medicina espiritual. Porque aqui a medicina da Terra trata o corpo. Mas de nada adianta tratar só o corpo quando não se trata o perispírito, que é a sede das nossas marcas, das nossas energias acumuladas que geram as doenças, os desequilíbrios. Então, muitos exemplos a gente poderia aqui dar como semeadores. Podemos encontrar na Bíblia, por exemplo, no Velho Testamento, pessoas que semearam as sementes que foram profícuas. Se a gente fosse pensar, por exemplo, Abraão, o pai da fé, ele não foi um grande semeador? Foi ou não foi? Para quem já leu a Bíblia. Abraão não foi aquele que acreditou em Deus, na palavra de Deus, fielmente? A gente vai ver Jacó, também era um homem semeador. Moisés foi aquele que recebeu e viu Deus face a face. Aquele que recebeu as tábuas com os 10 mandamentos. Então, esse era um grande semeador. Davi, imagina Davi se lançar na frente de um gigante e conseguir derrubar o gigante. Movido por quê? Pela fé. Não que ele acreditava que ele tinha essa possibilidade, mas ele sabia que Deus estava com ele. Salomão, que era um rei inteligentíssimo, era o rei da sabedoria. E a gente vai ver os profetas. Quantos profetas a gente encontra na Bíblia? Isaías, Jeremias, Ezequiel, são profetas que acreditavam. José do Egito, por exemplo, que acreditava nos sonhos e decifrava os sonhos, e acabou se tornando governador, porque ele foi benquisto, né, pelo rei. Então, são nomes que a gente pode pensar que estão na Bíblia e que são reais, e que realmente fizeram a diferença.
para a construção da fé, da espiritualidade como um todo. Nos tempos atuais, Divaldo, por exemplo, ele não foi um bom semeador? Foi ou não foi? Quanta bondade esse homem semeou, Chico Xavier, a humildade em pessoa. Um homem que podia ter ficado milionário com o tanto de livros que escreveu em tantas línguas que foram traduzidas, mas tudo doado, nada lhe pertencia. Se ele ganhasse algo, ele já distribuía. Para que ter 4 sapatos se eu só tenho 2 pés? Para que ter 2 relógios se eu só tenho um pulso para colocar? Então, era a humildade em pessoa neste planeta. Allan Kardec não foi um grande semeador? Hoje, olha só as sementes que esse homem plantou e continuam sendo plantadas. E sem contar, obviamente, Jesus, né, que esse é o principal semeador da boa nova, da esperança, do amor. E não menos importante que a história, a gente não ouve falar muito, e eu acho que é uma falha, há uma lacuna. Né? A gente ouve muito falar de Maria, que também semeou, não foram só os homens semeadores, mas quantas mulheres semearam, Esther, né? Mas Maria, mãe de Jesus, uma menina de 13 para 14 anos, que engravida, né? Sem ter nunca uma relação com um homem, como que ela ia acreditar numa história dessa? Os seus pais, o seu noivo José, como acreditar nisso? A não ser movidos pela fé na palavra de Deus, movidos pela fé de um anjo que aparece e que fala, e que vem contar o que está acontecendo. Será que se fosse conosco, com uma filha nossa, a gente ia acreditar? Tem que ter muita fé, não é verdade? E aí a gente pensa em José, pai de Jesus, que era um grande semeador, um homem de bem, um trabalhador, um carpinteiro, que recebe como seu filho, um filho que não é seu. Um filho que foi obra da providência divina, que vem para mostrar a humanidade. Né? Eles falam muito em salvar a humanidade, mas é ensinar a humanidade os caminhos da fé, os caminhos do amor, os caminhos do crescimento espiritual. E é assim que a gente vai se apegando. José, além de ser um trabalhador, era o marido de Maria, ele a recebeu como esposo. Foi aquele que protegeu Maria durante todo o tempo de sua gravidez, que correu com Maria, né, para que o Messias, o Salvador prometido, ele nascesse em segurança. Foi José que recebeu em sonho tanto a gravidez de Maria, né, para que ele pudesse aceitá-la, que era uma menina pura, uma menina verdadeira, como recebeu em sonhos também que era para ir embora, era para correr para o Egito. E depois, quando o rei Herodes resolve matar todos os primogênitos, é em sonho que ele recebe também a notícia que o rei tinha morrido e que ele podia voltar em paz para Nazaré. Então ele acreditou, ele creu em Deus e creu também no anjo do Senhor. Então José foi aquele que ensinou Jesus a sua profissão. É aquele pai amoroso, é aquele pai que talvez sejam vocês que aqui estão, que amam os seus filhos, que muitas vezes abrem mão da sua própria felicidade para tornar os seus filhos felizes. É aqueles que falam, não, eu não quero mais não, para deixar um pouco mais de comida no prato para o seu filho, na panela. Não, eu não quero esse bife não, hoje eu não estou com vontade. Mas para deixar o seu filho comer um pouco a mais? São esses os pais que dão exemplos de amor, de bondade e principalmente de caridade. Porque é isso que o homem de bem, que fala nesse capítulo, mais adiante,
É isso que Deus quer de nós, que nos tornemos homens e mulheres de bem. E para que a gente se torne homens e mulheres de bem, é necessário que a gente cresça, que a gente saia dessa infância espiritual, dessa inocência muitas vezes, ou dessa arrogância, e que a gente realmente passe a viver como espíritos que somos neste planeta, como reencarnados. Porque todos nós sabemos que nós vamos voltar, que nós não pertencemos ao mundo terreno, que a gente está aqui ou numa escola, uns como escola, outros como hospital espiritual. Veio se tratar. E esse tratamento, ele só vem por meio da reencarnação. É convivendo com aqueles desafetos do passado, que ora nós temos como filhos, outra hora como irmãos, como pais, para que haja um ajuste e a gente se cure de tantas dores ou de tantos atos que já cometemos e que estão impregnados em nosso perispírito. Então, viemos na escola como alunos talvez do ensino infantil ou do ensino fundamental 1, outros do ensino médio, quem sabe, poucos do universitário. Outros vieram como pacientes desse hospital, onde tem que acontecer um burilamento do espírito. Esse espírito ele tem que ser moldado novamente, né, para que ele possa aprender. E às vezes a aprendizagem vem por meio de doenças. Doenças físicas, mas antes perispirituais, que às vezes já vem nos acompanhando de longas reencarnações. E nesse hospital também, além das doenças físicas, existem muitas doenças emocionais, que é a maioria. E não é de se estranhar que a gente vê hoje, né, nos dias atuais, quantas pessoas com síndrome do pânico, com depressão, com crises de ansiedade. São doenças emocionais que nós trazemos pelo desequilíbrio vivenciado em outras encarnações ou reencarnações, ou fruto desta reencarnação atual, que nós vamos acumulando tanto sofrimento, tantas emoções desencontradas e não trabalhamos essas emoções. Porque quando acontece algo em nossas vidas e nós somos grandiosos em aceitar e acabar sublimando essas dificuldades, essas mágoas, esses remorsos, sofrimentos, isso não vai afetar tanto o nosso perispírito. Agora, quando não aceitamos, é que adoecemos. Aí vem problema de estômago, que é emocional, vem problema intestinal, que é emocional, vem as tonturas, vem a ansiedade, a depressão. Então, tudo isso são doenças emocionais. Mais uma vez, adquiridas nesta existência ou em outras existências que se vêm acumulando tais energias negativas. Por isso é importante vir nas casas espíritas, onde você recebe tratamentos. Quer seja por meio de passes, a água fluidificada, que tem o tratamento, as macas, onde se tem, as casas que tem, as cirurgias espirituais, o evangelho no lar, que protege o seu lar contra doenças, contra conflitos, contra a invasão de espíritos inferiores ou obsessores que teimam em nos desestabilizar as nossas emoções. Então, tratamentos espirituais a gente encontra nas casas espirituais. E tratamentos médicos, sim, nos consultórios médicos, nos hospitais. Então, nós pertencemos a duas categorias, a maioria daqueles que estão reencarnados hoje. Ou são estudantes nessa escola da vida, ou são doentes nos hospitais terrenos. Mas estamos aqui para nos curarmos, para evoluirmos. E isso é possível. Basta não estacionarmos. É não olhar pelo retrovisor do passado e dizer por que eu não fiz,
mas agora eu já não tenho mais força, minhas pernas já não conseguem andar mais, a minha saúde deficitária, as minhas condições, tanto físicas, emocionais como financeiras, não ajudam, mas não é isso, gente, que Jesus espera de nós. Jesus espera que sejamos como José, o seu pai, aquele que na simplicidade se demonstrou um grande homem, e hoje ele é o patrono da família, ele é considerado o patrono da família. Então, o dia de domingo é o dia da família, não é isso? É o dia da gente encontrar a família, de se reunir à mesa, de celebrar o início de uma semana, de orar e principalmente de colocar Jesus em nossos lares, que é algo que a gente se esquece. A gente agradece o pão de cada dia, a gente agradece a casa que nos abriga, a família, mas esquece de agradecer, por exemplo, o nosso anjo guardião, que está conosco o tempo todo e que muitas vezes, decepcionado com a gente, que podia falar, eu vou largar essa pessoa aí, porque não dá mais, não me escuta, mas continua firme conosco. Durante o sono, o desligamento, deve dar uns puxões de orelhas, né? Por que você não me escuta? Só faz burrice. Aquilo que é uma intuição, sou eu falando no seu ouvido. Não faça isso, que você vai se dar mal. Né? Mas a gente acaba, muitas vezes, metendo os pés pelas mãos e faz. Então, o nosso guardião, nós temos que agradecer e pedir todos os dias ao guardião que nos receba durante o nosso descanso, refazimento do corpo físico. Enquanto o meu corpo físico está aqui, descansando, se refazendo, se reabastecendo, o meu corpo espiritual está em suas mãos. Me leva para os cursos, me leva para as orientações, vamos pensar na reformulação do meu projeto reencarnatório, ver como eu estou me saindo, se as sementes que eu estou plantando, como é que está rendendo? 1 por 1, né? 10, 15, e a gente vai se animando. Não podemos esquecer também do nosso mentor. Todos nós temos um mentor. Mentor espiritual é aquele que é responsável. Um cuida da gente, nos guarda, nos livra dos perigos, dos passos errados. E o outro não, é o mentor. É aquele que está conosco desde o início dessa nossa reencarnação, ou vem nos acompanhando aí, sei lá, há muito tempo. Então, ele nos dá mentoria. Hoje se ouve falar muito essa palavra, né? Mentoria, coach. Ele é nosso coach. Então, ele vai assim, ou ela, né? A gente fala ele, mas de repente não é um mentor, é uma mentora, que está ali, que vai sentar com a gente. Olha aqui, Sônia, esse caminho aqui não está muito legal. Vamos voltar, ó, vamos. Caminho da retidão. Então, é o mentor que vai nos trazer de volta, nos orientar e que está, assim, a todo momento disposto ou disposta a nos receber. E fora esses dois, vamos colocar elementos, nós temos também um monte de familiares, de amigos, que se interessam pelo nosso crescimento. Nós não estamos abandonados, de jeito nenhum. Não pense você que a hora que desencarnar, você estará abandonado e vai para o umbral. Não, tem gente ali te recebendo. Mas, para isso, a gente tem que enxergar esses espíritos. E nós só vamos enxergar de acordo com as nossas sementes, as sementes que estamos plantando. Se no dia a dia estamos plantando bem, estamos mentalizando bem, estamos vivendo esse bem com pensamentos, na hora que você desencarnar, é a mesma coisa. Você está pensando coisa boa, você está praticando coisa boa, e você vai ver toda essa equipe que vem te receber de braços abertos, e não vai ter aquele trono lá, aquele homem de barba, Deus, que vai te julgar. Isso não existe, isso é figurativo. Quem vai nos julgar somos nós mesmos, é a nossa consciência. É o porquê não fez.
Por que eu não fiz se eu tive oportunidade? Não está escrito aqui, ó, no meu projeto reencarnatório, eu ia fazer tal coisa assim, assim, eu me propus a fazer isso. Eu me propus em aceitar aquele menino difícil como meu filho. Essa foi a minha proposta, mais nada, eu só vim para fazer isso. Só que eu deixei aquele menino difícil, que muitas vezes mexe com droga, ou é alcoolizado e faz coisas erradas, e no fim eu abandonei. E falei, ó, você quer saber de uma coisa? Você já é um adulto, você vai se virar. Você é responsável pelos seus atos. Mas cadê o compromisso que eu firmei? Era só isso que eu vim fazer aqui. Conviver com uma pessoa difícil, que me daria muito trabalho, que eu aceitei ter como meu filho nessa reencarnação. E que talvez em outra eu tenha participado de situações semelhantes, né, mas eu melhorei, né, eu consegui me regenerar e hoje eu venho na figura de mãe. Não, talvez não foi isso, talvez eu vim sim para plantar a obra de Jesus no coração de muitas pessoas. E chega na hora H, eu recuei. Então, esse é o julgamento, sou eu. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero voltar correndo. E cadê a oportunidade? Quem é que está querendo ter filho hoje? Quase ninguém. Então, como é que esses espíritos vão voltar? Não tem jeito. Então, de alguma forma, tem que voltar, só que você vai ter que entrar numa fila, que essa fila talvez dure centenas ou milhares de anos, para você voltar, mas para dar tudo encaixadinho, que aquele que era meu filho, que dava trabalho, ele tem que estar lá também, na espiritualidade. Aqueles comparsas dele também tem que estar lá, para todo mundo voltar junto, para poder realinhar e resolver essa questão. Será que é fácil isso? Não é fácil. Então, por que não fazer agora? Ah, mas já passou muito tempo, eu já tenho 60 anos, eu já tenho 70 anos, eu já estou com o pé na cova. Não, gente, você não sabe. As pessoas estão vivendo muito hoje. 100, 110 anos, 120. Tem pessoas lúcidas com 90 e poucos anos trabalhando, que eu conheço muitas. Que falam publicamente, que dão aula, que são médicos e que estão ainda na ciência pesquisando. Então, nunca é tarde. Lembre-se sempre da parábola dos trabalhadores da última hora. Aqueles que levantaram cedo, 6 horas da manhã, passou lá o patrão e pegou e levou para a vinha. De repente, precisava de mais gente, aquilo lá não era suficiente, ele vai às 9 horas e tem gente lá no ponto do chapa. Ele passa e leva mais um tanto, mas não dava certo. Ele passa meio-dia e pega mais um tanto e põe para trabalhar. Não dava, precisava de mais gente para terminar o trabalho. Ele passa 3 da tarde. E leva. Na hora de fazer o pagamento, ele paga igualmente. E aí, quem chegou às 6 horas da manhã, é claro, vai falar, uai, o cara chegou 3 horas, o outro chegou meio-dia, e está recebendo a mesma diária que a minha. Quem chegou meio-dia, matematicamente, receberia metade. Né? E aí, eles vão questionar o patrão, mas por que eu cheguei 6 horas da manhã, estava aqui, trabalhei o dia inteirinho e vou receber a mesma coisa que esse que chegou às 3 ou meio-dia. Então, essa parábola, Jesus quer dizer que não importa o momento que você começa, se é 6 da manhã, se é na tenra idade, ou se é 3 horas da tarde, a hora que você já está assim, já viveu bastante da sua vida. Falta só 30%, 20% na sua percepção. Porque tolo é aquele que acha que vai viver muito tempo, né? Mal sabe ele que durante a noite o espírito da morte vem recolhê-lo. A gente não sabe. Então, não importa se nós somos os últimos a trabalhar na vinha do Senhor na última hora. Talvez seja mais importante esse trabalho da última hora do que aqueles que viveram numa casa espírita 20, 30 anos, fazendo o trabalho e reclamando o tempo todo, falando mal das pessoas e criticando o irmão que tem dificuldade.
principalmente de aprendizagem, de absorver aquilo que é ensinado. Nossa, não sai daqui todo domingo, mas continua falando mal do colega lá na esquina. Não aprendeu ainda. É aquela sementinha que está superficial, que a terra, o sol vem e derruba tudo. Então, cada um está num degrau, né? Então, é respeitar essas pessoas. Por que a gente criminaliza tanto aqueles indígenas, ainda aquelas tribos, que têm como cultura, quando nasce uma criança defeituosa, né, entre aspas, defeituosa, enterra viva? É um absurdo para nós que já temos um certo conhecimento. Isso é inaceitável. Mas para eles não é natural? É natural. Por quê? Porque eles não têm o conhecimento ainda. A sementinha que foi plantada ali, olha, é em terreno pedregoso ainda. Eles ainda têm que ser assim para nos servir de parâmetro. E Jesus falava, os escândalos são necessários. Mas ai de quem comete o escândalo. Então, os erros ainda são necessários para que nos sirvam de aprendizagem, de embasamento para aquilo que nós estamos fazendo. Tem tanta gente que faz muito mais, que fez muito mais, Chico Xavier. Mas será que é fácil ser um Chico Xavier? Ou uma Chica Xavier? Não é fácil abrir mão de tudo. Abrir mão da sua própria saúde para pensar no outro. É passar noites e noites escrevendo. Será que a gente consegue fazer isso? Mesmo se tivesse esse dom da escrita? Abrir mão das festas, abrir mão da família, das diversões? Será que a gente consegue fazer isso? Então, precisa ter essas pessoas evoluídas em meio a nós para que nos sirvam de exemplos. Pelo menos a gente chegar aos pés dessa pessoa. Mas também, por outro lado, precisa desses que são mais inferiores, que cometem os escândalos, para que a gente também observe, não para criticar, mas para a gente ver que nós já saímos daquela época da primitividade, porque vai saber o que nós já fizemos. Com a graça de Deus, tem o esquecimento, porque senão a gente não suportaria saber os escândalos que já provocamos, as barbaridades que participamos, porque nós somos espíritos que vêm há milênios, nós não somos espíritos novos aqui, recém-chegados. Talvez vivemos em outros planetas e outros orbes, mais evoluídos, menos evoluídos. Então não adianta a gente julgar e apontar o dedo para o nosso irmão. Porque primeiro nós não estamos no lugar dessa pessoa. E se tivéssemos, talvez faríamos pior. E segundo, porque nós não sabemos quem fomos, o que já fizemos. Mas, segundo a doutrina espírita, esta é a nossa melhor versão. É onde nós estamos melhores. Então, você quer saber como será a sua próxima encarnação? Não precisa ir na cartomante saber. Basta olhar o que nós estamos plantando hoje. Como serão os frutos daquilo que eu estou plantando hoje? Há uma diferença muito grande entre o discurso e o fazer. Eu falo uma coisa, mas faço outra. Ou eu falo e faço, eu procuro fazer aquilo que eu realmente falo. Será que eu sou exemplo como José, como Maria, como Jesus, como tantos outros que foram citados aqui? Será que eu sou modelo para alguém dentro da minha família? Modelo de amor, de compreensão. E para isso a gente pode se autoavaliar. Será que as pessoas confiam em mim e vêm contar os seus problemas? Será que as pessoas confiam em mim e vêm buscar ajuda? Eu estou servindo de uma fonte de alimentação, de ajuda para alguém? Será que eu participo de grupos que levam o amor, a caridade, o alimento, o pão material e o pão espiritual, quer seja numa instituição ou nos lares?
Eu estou fazendo isso? Então, são passos pequeninos. Será que eu já sou capaz de escutar a dificuldade de alguém sem julgar? Será que eu já sou capaz de dar um sorriso para uma pessoa desconhecida, cumprimentar essa pessoa, ceder um banco num transporte ou dentro de qualquer outra instituição? Será que eu sou capaz de entender a minha casa, de ser um exemplo ali dentro, de mansietude, de tolerância? Então, se eu já sou capaz de fazer isso, eu já dei um passo muito além. Eu estou quase assim no pezinho do bico do sapato do Chico. E de Jesus. Acho que eu já consegui pegar no ar uma sementinha dele. Já está legal, já está bom. Né? Mas eu posso fazer mais? Com toda certeza, essa sementinha que eu peguei no ar, eu já posso plantar, já posso regar, eu já posso, depois de multiplicar as mudinhas. É só isso. Mais nada. É viver com leveza, porque nós estamos vivendo assim com o coração muito duro, criticando muito mais do que fazendo bem. Desesperançosos em meio a tantas notícias ruins na política, no mundo de uma forma geral, com guerras. Mas já foi pior no passado. Já participamos de coisas piores. Então hoje nós temos que agradecer. É só isso. Deus tem um chamado para todos nós. Um chamado pequenininho, um chamado maiorzinho e talvez um chamado grandão. E talvez esse chamado não seja o que você está pensando, é você chamado a fazer lá o bem, a fazer a sopa no centro. Não, você às vezes é chamado a mudar a sua vida, a sua percepção de vida, por meio de uma doença. Esse é um chamamento, é um despertar de consciência. Porque muitas pessoas se transformam a partir de uma miséria, a partir da fome, a partir do desemprego, a partir das doenças. E não de algo grandioso como ganhar na loteria e transformar a vida. Muito pelo contrário, às vezes isso pode ser a sua pior tragédia. Então, se Deus nos chama para algo grandioso, vamos pegar aquilo que a gente tem em mãos e transformar esse limão em limonada. Vamos colocar açúcar, apesar de açúcar ser proibido, né? Mas vamos colocar aí o doce na vida. E não vivermos amargos, reclamando o tempo todo, porque a reclamação nos afasta, tanto dos espíritos bons, né? Quanto nos afasta de Deus. Então é isso que eu queria deixar como mensagem neste domingo. Que quando você voltar para sua casa, você volte em paz, com o coração leve, buscando plantar sementes do bem.